A depressão é uma doença do foro mental, psiquiátrico, que normalmente nasce num estado emocional e só depois é que passa para o mental. É uma sensação de tristeza muito profunda, desmotivação, cansaço. Então, o que é que pode causar a depressão? Os estudos dizem, é um bocado por aí, não é? Há uma parte hereditária, há uma tendência para... Existem também fatores externos que potenciam essa situação ou a depressão. O envelhecimento da população. Nós, neste momento, também temos a questão da população idosa ter um número já elevado, não é? E isso também leva a que haja algum isolamento social. Genético, podemos ter uma predisposição genética, vermos de uma família que já tem vários estados depressivos. No caso dos adolescentes, também entre pares, as pessoas com que se relacionam, porque as pessoas com que nós nos relacionamos, inevitavelmente têm uma influência muito grande sobre aquilo que nós somos. Depois também há aqui a questão, e não podemos saltar esta, que é a questão das tecnologias. Nós hoje temos acesso a tudo a partir de casa. Leva-nos também e provoca ali algum isolamento. Na verdade, nós estamos a comunicar com várias pessoas, mas nós não estamos perante os rostos, não é? Não há ali um face-to-face. E leva também e potencia também ao tal isolamento. Existe uma situação que leva muitos jovens à depressão, que é o bullying, que é uma coisa que também não se fala muito, mas dos jovens que eu acompanho, dos adolescentes que eu tenho seguido até agora, e agora vou-vos falar de uma coisa muito importante, que é o excesso de uso de novas tecnologias. E este excesso de uso, porque não é o usar, porque eu também uso e todos hoje usamos, hoje em dia todos estamos ligados, no entanto, o excesso de uso causa uma dependência e faz com que eu deixe de saber estar entre pares. E esta desconexão, este perder-nos de nós mesmos, faz com que sinta o vazio. Quais são os sintomas base da depressão, para além da tristeza? Alterações de hábitos. Acima de tudo, há uma mudança na pessoa e que se vê que é durante muito tempo. Depois também tem a ver com a duração, não é? Uma pessoa pode estar triste durante uns dias, mas estar triste durante um mês já não é normal. A perda de apetite também é muito importante, geralmente também está associada, mas não sempre, depende das pessoas, e a alteração dos padrões de sono. Estas são aquelas que, quando há estudo, é de desconfiar que está ali uma depressão. Existem 3 coisas que levam a uma depressão: a culpa, o medo e a vergonha. Agora, há uma coisa importante, que a depressão tem e deve ser acompanhada por um bom psiquiatra ou neurologista, mas também deve ser feita psicoterapia. Porque se fizerem só a medicação por si só, a medicação vai ter um resultado como se fosse um penso rápido daqueles sintomas que eu estou a ter, que sintomas como a tristeza, a angústia, a perda de apetite, a falta de autoestima, o facto de não me sentir feliz com nada, mesmo coisas que me sejam prazerosas. E então, se eu não tiver as ferramentas necessárias, e essas são dadas em psicoterapia, mais cedo ou mais tarde, muito facilmente eu irei voltar a disputar o mesmo problema que tive no passado. As questões económicas, que também são e cada vez mais, vocês ouvem nos noticiários e por colegas vossos, e até pode ser de uma forma muito pessoal, não é que as pressões económicas são muito elevadas. Nós temos que pagar desde a habitação, a alimentação, o automóvel, a internet, tudo isso, e se calhar às vezes sobra mês ao próprio ordenado, não é? E essa questão também fragiliza muito o bem-estar, não é, dos indivíduos e provoca neles alguma ansiedade que, vista de uma forma negativa, não é, pode levar a situações de alguns problemas, do foro psicológico, psiquiátrico, aquilo que for. Há aqui outra situação, não sei se ainda, das questões do papel de género também. Aqui também a sociedade ainda tem expectativas em relação ao papel da mulher, não é? E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, em que ela tem que acumular as 2 tarefas, que são as tarefas do seu próprio emprego, não é? E depois mais as tarefas domésticas, também é de alguma forma desagradável, não é? É de alguma forma desconfortável, vamos lá, porque acumula as duas situações, não é? E embora possa haver alguém que ajude, parece que a sociedade ainda incute muito isso à mulher.
que a mulher, se não há jantar foi a mulher que não fez, não é? Se calhar vocês, e se não há roupa passada, se calhar foi a mulher que não passou, ou que não tratou dessa situação. E isto também acaba por a mulher ficar ali muito pressionada com estas situações. É óbvio que as coisas estão a melhorar, e ainda bem, mas a sociedade ainda cobra um bocadinho disso à mulher, ainda é evidente, já para não falar naquela questão do salário, que ainda existem empresas que fazem a distinção, não é, entre o salário feminino do homem e o salário da mulher, o mesmo trabalho, e que ganham diferente e a mulher ganha menos do que o homem, não é? Eu costumo dizer que o nosso cérebro também come, não é? Então, se nós não nos nutrirmos devidamente, inevitavelmente também não estamos a nutrir o nosso cérebro. Além de que as pessoas que têm tendência à bulimia ou anorexia, que tem a ver com a alimentação, têm uma maior predisposição à depressão. Depois também há aqui uma outra questão, e que está muito patente agora, que é a pressão social que os indivíduos são sujeitos. E esta pressão social, muitas das vezes, é também provocada pelas expectativas que criam sobre nós, no fundo. E essas expectativas levam-nos a fazer com que a competitividade, seja, não é, quem se deixar influenciar por aí, que a competitividade leva a que as pessoas tenham que chegar mais longe, não só em termos financeiros, mas também em termos profissionais, muitas das vezes. Se a pessoa não conseguir acompanhar essa ambição, também pode ser uma das razões, não é, que potenciem a depressão. Uma das coisas que a depressão causa é uma falta de energia e de força. Então, se eu tiver uma alimentação que me proporcione ter mais energia e mais força, eu consigo com certeza melhorar, não quer dizer que isso seja a cura, que não é, mas melhorar também a forma como eu penso. É assim, a nível das consequências, geralmente afeta o dia-a-dia das pessoas e a parte social também geralmente é bastante afetada. Isso é um bocado, mais uma vez, depende de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, uma pessoa com depressão não consegue fazer realmente determinadas coisas, não consegue mesmo. Muitas vezes, sei lá, ir à escola, ou, por exemplo, ir ao trabalho, não é? Não consegue, digamos, ter força para sair de casa. Está completamente cansada e desmotivada. Isso, claro, que vai afetar o presente, muitas vezes até o futuro, médio prazo, não é? Eu tenho pessoas com depressão que me chegam aqui que choram muito, que não conseguem estar bem de maneira nenhuma, que preferem estar deitadas, que têm uma grande tendência ao isolamento. Como tenho aqui pessoas que têm estados de euforia, sabes que a depressão também pode dar isto, que é as pessoas que estão no a loucura total, e isto confunde depois as pessoas que estão à volta. Como num minuto imediatamente a seguir, como se fossem bipolares, estão numa tristeza profunda a arrastarem-se a chorar e com vontade de morrer. Na pandemia, todos nós estivemos isolados. Se havia alguém com alguma tendência para isso, a pandemia foi desencadeá-la. Não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza disso. E também a pode ter provocado, porque pois também houve muita gente que ficou fechada em casa em situações familiares muito complicadas, ou seja, com acontecimentos diários, sem escape, vamos lá, sem escape, não é? Não havia a coisa de ir para a escola, estar com os colegas, distrair-se, penso que sim. E notou-se, eu notei bastante, eu estava a trabalhar nas escolas e notei bastante que os jovens, quando voltaram, parece que estavam mais deprimidos. Havia mais jovens deprimidos e com ansiedade também, já agora. A principal, claro, que é o que defendo, é assim, eu penso que primeiro deve-se tentar a psicoterapia. Depois, quando se vê que não está a ter resultados, geralmente junta-se a medicação, que são os antidepressivos. O que está provado que é o que funciona melhor é a junção dos dois. Ou seja, é a pessoa tomar medicação, antidepressivos, e fazer psicoterapia ao mesmo tempo. Agora, mais uma vez, depende muito da pessoa. Há pessoas que não querem fazer psicoterapia. E então aí tomam os medicamentos. Há pessoas que não querem tomar medicamentos. E aí fazem só psicoterapia. Agora, o ideal realmente são as duas juntas. A primeira coisa a fazer é pedir ajuda. Essa ajuda é fundamental. No caso de um adolescente, então, em todos os casos, mas principalmente no adolescente, quanto mais a família estiver envolvida, melhor é para poderem compreender o que é que se está a passar com aquele adolescente. Procurar ajuda, um bom psiquiatra, um bom neurologista, mas acima de tudo aqui psiquiatria, e um bom psicoterapeuta que faça o devido acompanhamento. Boa alimentação, praticar exercício físico
fundamental. Ah, mas eu não gosto. Façam uma coisa mais leve. Façam uma caminhada, mas façam alguma coisa. Tentar não estar, principalmente inicialmente, com muitas pessoas que lhe possam causar algum desconforto. Procurar passear na natureza. Ouvir música agradável. Meditar é fundamental. Tentar ter uma boa rotina de sono. Para quem puder e conseguir e gostar, ler também é importante. Também ainda tenho aqui uma outra situação, que é esta passou-me, que tem a ver com a disponibilidade uma situação que devia acontecer também, é a disponibilidade de mais serviços que promovam a saúde mental, ou que pelo menos colaborem com quem não tem saúde mental. Os serviços médicos, não é? Porque não existem, mas é muito difícil, e se calhar vocês já chegaram a ter conhecimento de pessoas que vão ao psicólogo no hospital, imaginem, mas depois leva imenso tempo até conseguirem ter a próxima consulta, não é? E estas coisas devem ter uma periodicidade curtinha para que se possa fazer efeito no paciente. No nosso país existem algumas fragilidades nesta área, não existe um recurso suficiente, não existem recursos suficientes para poder superar algumas das dificuldades da população, porque estes problemas estão cada vez a acontecer mais. Ao fazer esse tipo de atividades, no meu ponto de vista, estão a cuidar delas próprias. A sensação de cuidarmos de nós também nos dá alguma autoestima. E eu acho que aí podem ser preventivas.